Vamos lá para Tito 2? Quem leu Tito 2 essa semana? Eu li bastante. Na verdade, eu tenho falado com o Nelson assim, eu acho que Tito 2, depois de tantos anos estudando Tito 2, tem sido um desafio assim muito, muito grande. E hoje de manhã eu estava compartilhando com o Nelson e com o Mateus e falei, fui pedir perdão para Nelson e para o Mateus. Eu falei, eu acho que eu não estou sendo uma boa mãe, não sou uma boa esposa. E é isso que a palavra do Senhor fala, né, conosco. Vamos lembrar o que a gente já estudou? Lembra? A mulher, então, aquela mulher que foi transformada por Cristo, ela tem um coração reverente, um coração que tudo que pensa, tudo que ela fala, tudo que ela faz, é para o Senhor Jesus, é para a glória dele. Ela tem uma fé sadia, vamos lá abrir em Tito 2? Ela tem uma fé sadia porque ela aprendeu a sã doutrina, olha lá o 3, elas são reverentes, as mulheres mais velhas, elas não são caluniadoras, não escravas ao muito vinho, e elas são mestras do bem. Então, elas ensinam o que é bom. A vida delas é centrada em Deus. A vida delas não é para si próprio, mas essas mulheres mais velhas vivem para a glória do Senhor, e elas ensinam outras mulheres a viver da mesma maneira. E aí, Paulo exorta, então, agora, não mais as mulheres, mas ele vai falar, agora vocês vão ensinar as mais novas. Então, vocês que têm uma doutrina sadia, vocês que são reverentes, vocês que são exemplos em tudo, eu acho essa palavra tão forte, mas é isso que em Efésios a gente vê, né? As mulheres mais velhas, elas são exemplos em tudo, então agora vocês vão ensinar. E ensinar o quê? E a gente precisa fazer essa pergunta, e é o texto que a gente vai ler hoje. Vamos lá para o texto, Tito 2. Eu vou ler de novo do 1 até o 4, tá? Para a gente voltar aqui. Mas você, Tito, ensina o que está de acordo com a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham uma conduta reverente, que não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de que instruam as mais novas, as jovens recém-casadas, a amar o marido e os filhos. Vamos ler o 5 também. A serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, agora a gente vai começar uma nova sessão aqui em Tito, que ele vai pegar as mulheres mais velhas. Olha, vocês já sabem. Então, agora vocês vão ensinar. Né? E esse ensino não é qualquer coisa. A gente não vai ensinar inglês, pular corda. A gente vai ensinar coisas específicas que envolvem a família. E eu sempre falo, então, que as mulheres mais velhas, elas vão ensinar as mais novas, que ainda não sabem a valorizar aquilo que Deus valoriza, que é a família. E a gente vai estudar coisas aqui, a gente está tudo em volta da família. E como essa mulher se porta. E aí eu fico pensando, por que será que Paulo, ele colocou a família num ponto tão especial? Isso que a gente está falando, ele escreveu isso para as mulheres em Creta há muitos e muitos anos atrás. Mas se você dá não sei como é, aperta lá do Google, você tem muitas coisas sobre a família. E aí eu trouxe algumas coisas para vocês ouvirem o que se fala sobre a família hoje. A casa é como um campo de concentração. Ela afirma que as mulheres, a fim de se realizarem, precisam sair de casa, trabalhar e ser economicamente independente e rejeitar os papéis tradicionais da mulher. Isso a Betty Friedan escreveu em 1960. Então, é antigo, né? Outra, que é a Elizabeth, ela diz o seguinte, todas essas mulheres que eu vou citar são pioneiras do movimento feminista, tá bom? A Bíblia ensina que a mulher trouxe o pecado ao mundo, que ela iniciou a queda da raça humana. Ela foi acusada, processada, condenada, sentenciada diante do trono de julgamentos de homens. O matrimônio, então, para ela, é uma condição de escravidão e castigo. A maternidade é um período de sofrimento e angústia.
fundadora do controle de natalidade, que é a Sanger. Ela acreditava que todos os males que vinham na sociedade eram advindos das famílias numerosas, famílias grandes. Segundo ela, a coisa mais misericordiosa que uma família faz aos seus membros é matá-lo. Para ela, o movimento de controle de natalidade foi fundado com apenas 2 objetivos. Ela é a fundadora das pílulas, tá bom? Anticoncepcionais. Limitar a produção dos inaptos, que ela dizia que tem crianças que iam ser muito boas para a sociedade, tem crianças, aquelas frágilzinhas, já matava logo, que ela não servia para nada. Então, para ela, então só tinha duas funções o controle de natalidade: limitar a produção dos inaptos e desafiar diretamente o ensino cristão. Então, foi por isso que ela fundou o controle de natalidade. Só que a gente escuta hoje o quê? Que foi para ajudar as mães. No livro Feminismo e Perversão, diz o seguinte: a família e o comunismo, nesse trecho, a família e o comunismo. As mulheres só estariam livres dos maridos quando passassem a depender inteiramente do Estado. Ela propunha que as russas trocassem a dependência dos seus maridos pelo Estado, pois o Estado é muito mais justo e interessado na felicidade das mulheres. Precisamos urgentemente tirar as crianças das famílias, para que o Estado tenha controle sobre as meninas. Assim, conseguimos destruir a única barreira que nos impede de avançar, a família. Mulheres ocupadas fora de casa, crianças nas escolas, lares destruídos. E isso é uma pessoa que não é cristã falando. Então, desde o Éden, a família está atacada. Desde o Éden, o diabo ele tenta destruir a família. E aqui em Tito, então, Paulo vai ensinar as mulheres mais velhas a valorizar o quê? A família. A família é muito importante porque foi a família que o Senhor criou. E nas universidades, as nossas meninas estão ouvindo isso. Se você tem a minha idade, 50 anos, você cresceu ouvindo isso. E as meninas pequenininhas na escola também estão ouvindo isso das professoras. Que o importante é elas serem o que elas quiserem. E aí, a gente precisa voltar para a palavra. E a palavra, ela nos ensina o que fazer. E é tão engraçado que a gente está tão impregnado nisso que a gente nem percebe. Só estudando e lendo que eu comecei a entender por que eu aprendi na faculdade o que eu aprendi. Porque as professoras não chegam na faculdade e falam assim: gente, família é horrível. É tão sutil. Um sim, né? Mas o resto é muito sutil. E aí, na igreja, a gente precisa falar. Porque é na família que acontecem as coisas tão especiais. Na família, a gente dá o beijo do machucado, que o joelho ralou, não é? Na família, enquanto a gente está comendo, que a gente fala, pega o garfo. A Teca, então, imagina. Então, pega o garfo direito aqui, ó. Imagina, a Teca para o Rafa e para a Isa. É na família que a gente faz bons marinheiros. É na família que a gente chora. É na família que a gente ri. É na família em volta de uma mesa que os grandes pecados são revelados. E é na família em volta de uma mesa ou no dia a dia arrumando a cama que Deus cura o coração dos nossos filhos e da gente. E a família é tão importante porque foi o Senhor que criou. E eu gosto do texto que diz que Deus faz que o solitário viva em família. Então, em Cristo não existe ninguém sem família. Todos nós somos famílias em Cristo. Em Cristo. Aqui, a gente é tia de coração, a gente tem mãe de coração, tem umas que a gente fala, ora pelo meu filho, eu roubo ela e falo, ora pelo meu filho, porque é minha mãe de coração. A gente dá bronca porque está fazendo bagunça. Isso é família de Cristo. Então, todas nós precisamos ouvir a importância de Tito 2. Porque Tito 2 vai falar sobre família. Ai, caiu um negócio aqui. Família. Só que o pecado, o que fez? Estragou tudo. O que era para ser muito especial. O que era para ser muito especial não é tão mais especial. O que era para ser em volta da mesa, uma coisa muito harmoniosa, que a gente só dava beijinhos e abraços, às vezes é uma guerra. Não é verdade?
Às vezes é em volta das mesas que acontecem as bombas nucleares. Eu não sei se aconteceu com vocês. Mas você já sentou na mesa e falou uma palavra errada e danou-se o almoço? Azedou. Azedou. Aí eu falo, meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? Preciso voltar para Tito 2. Por isso que Paulo alerta. Gente, ensine as mulheres mais velhas, ensine as mais novas a importância da família. Ensine que Deus criou a família. E aí a gente só vai trabalhar hoje uma parte, mas ele vai falar, olha, as mais velhas, se você voltar aqui para o texto, elas precisam amar o marido, os filhos, serem sensatas, puras, bondosas, ocupadas em casa. É tudo em volta do lar. E hoje a gente precisa mais do que nunca falar sobre isso, porque o que se está falando na faculdade é que família é castigo, é aprisionamento. Tem uma escritora que diz que a mulher ela é aprisionada dentro da casa e ela morre mais lentamente do que as mulheres no campo de Auschwitz. Porque ela ama a casa. Então, a gente precisa trabalhar. Nós não somos mais as cretenses, lembra? Nós precisamos nos comportar diferente. No finalzinho do 5, olha lá. Por que a gente não pode ser como as cretenses? Porque quando a gente pensa igual ao mundo, o que acontece? A gente precisa amar o marido e os filhos, a ser tudo isso daqui, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, todas as vezes que nós nos comportamos como as cretenses, a palavra de Deus é difamada. Todas as vezes que uma mulher mais velha se comporta igual uma louca, a palavra de Deus é difamada. Todas as vezes que uma mulher mais jovem se comporta igual uma, sei lá o quê, a palavra de Deus é difamada. Então, é muito sério o Tito 2. E devia ser uma classe perpétua, desde pequenininho, para a gente já chegar aprendendo. E aí a gente vai agora para o texto que nós vamos estudar. E eu confesso, estava falando com a Adélia, com a minha norinha, aí eu falei assim, hoje eu queria fugir, porque eu não queria trabalhar esse texto, porque esse texto tem me quebrado a semana toda. Vamos lá, eu espero que seja mais tranquilo para vocês, para as mais velhas aqui. Então, as mulheres mais velhas vão instruírem, o versículo 4, Tito 2,4, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e aos filhos. É simples assim. Não tem nada de muito difícil. Eu digo que sempre que Tito dá para a gente... É fácil de entender, é difícil de praticar. É simples assim. Mas na prática, né, meninas? O bicho pega. E trabalhando com o Nelson esse texto... E eu chamei ele para trabalhar. E aí, gente, eu chamei o Nelson para trabalhar. E aí os meus pecados foram ficando bem acentuados, porque estava o meu marido me ensinando, e eu estava assim, já ficando um pouco com uma vergonha, sabe? E aí, né, foi muito difícil. Mas graças a Deus pela vida dele, que tem me ajudado a estudar Tito e ver Tito de uma maneira muito especial. Mas aí ele foi me ajudando, ele falou, Simone, olha aqui a palavra. Esse amar ao marido e aos filhos é uma única palavra, tudo junto. Significa amante de marido e amante de filhos. No original é isso. A gente tem dificuldade dessa palavra amante porque a gente vai para a conotação ruim, de pecado, de escondido, de fora do casamento. Eu quero que vocês tirem isso da cabeça, tá bom? Porque não é isso. A ideia aqui é que as mulheres devem amar os filhos e ao marido com aquele amor de querer bem. Sabe aquele amor gostosinho? Aquele amor fácil? Aquele amor que você ama receber? Que você coloca ele em primeiro lugar? É isso aqui que a Bíblia está dizendo. Que a nossa prioridade é colocar o nosso marido e os nossos filhos sempre em primeiro lugar. Com aquele amor tão especial, tão gostosinho. Sabe amor com gostinho de brigadeiro? É isso que eu estou a semana toda. Eu preciso amar o Nelson e fazer com que ele se sinta um amor com gostinho de brigadeiro, porque brigadeiro para mim é muito especial, de chocolate. E, infelizmente,
O que aconteceu com as nossas famílias e o nosso coração? O pecado estragou tudo. Então, quando a gente ouve isso daqui, a gente já fica assim, ai, Simone, vamos para a página 2. Eu fiquei incomodada a semana inteira, olhando para o meu coração. Por quê? Por conta do pecado. O pecado, ele pegou e, detonou tudo aqui. Mas não tem jeito. A fim de instruírem as mais novas a amar o marido e os filhos. Simples assim. Parece estranho o que eu vou falar. Mas quando você ouve assim, amar o marido, não parece uma coisa natural, nossa? Porque mulher, a gente tem esse sentimento maternal, não é? A gente se compadece. Se alguém brigar com o Nelson hoje, mas eu saio de mim. E é verdade, aí é meu pecado. Eu realmente tenho dificuldade. Se alguém brigar com o Mateus, então, aí eu mato a pessoa. Mas sabe que eu vou contar uma coisa para vocês? Sabe por que Paulo manda as mulheres amarem o marido e os filhos? Porque nós não amamos de verdade. Nós temos dificuldade de amar depois que o pecado entrou no mundo. Eu amo muito o Nelson quando ele chega com flores para mim. Ou ele me deixa eu pecar comendo McDonald's. Nossa! Eu fico louca. É uma paixão avassaladora. Porque ele deixou eu comer brigadeiro. Deixou eu comer McDonald's. Mas quando ele vira para mim e fala assim, não, você não pode. Aquilo, o marido que tu me deste, Deus. O marido que tu me deste. E aí eu não faço bolo de chocolate para ele. Por quê? Porque o meu amor foi corrompido. O meu amor precisa de algo em troca. Esse amor terreno. E a gente tem muita dificuldade de amar o nosso marido, com esse amor de querer bem. A gente o ama se ele nos dá algo em troca. Se ele faz o que a gente gosta. Se ele anda na cartilha que eu determinei. Aí eu amo. Mas Paulo está dizendo aqui, não é esse amor. O amor que você deve ter para com seu marido é sempre um amor de querer bem. Independente se você vai sofrer perdas ou não. E a missão da mulher mais velha é ensinar a mais nova, porque a mais nova, as meninas acabaram de casar aqui. Acho que a Bia é mais nova, né, Bia? 3 anos de casada, né? As mais novas acabaram de sair da casa delas. O que tem na nossa casa, gente? Comida pronta, roupa lavada, passada, tem tudo. Apesar da gente deveria ajudar as mães, mas a gente tem tudo. E aí a gente casa. E aí a gente chega da lua de mel. E não dá para comer todo dia na casa da mãe. A gente tem que ir para a cozinha. E as mais novas vão esquecer desse amor de querer bem. Elas vão botar o marido dentro da máquina de lavar e centrifugar. As mais velhas precisam lembrar. Lembra que as mais velhas são reverentes e elas sabem a palavra de Deus e elas sabem que elas vivem para servir ao Senhor? E aí as mais velhas vão falar para as mais novas, não, ele é teu amor de querer bem. Você vai estar cansada, mas você vai fazer um brigadeirinho para ele. Um amor gostoso, um cafuné, mesmo que ele não mereça. E aí, você vai lembrá-las que ele é o primeiro na sua vida. Que ele é o mais importante. Que na casa é ele, independente se ele faz ou se ele desfaz. Paulo está dizendo isso, ensina as mais novas a amarem os seus maridos com amor de brigadeiro. Gente, amor de brigadeiro é freestyle, versão freestyle. Tá? É amor, é amor de querer bem, é amor de prioridade, é amor gostoso. Ensine. A gente precisa lembrar. Ensine as mais novas a amarem o que primeiro? Marido. Por quê? Porque o nosso coração enganoso, as meninas não têm filhos. O que a gente faz quando os filhos nascem? A gente inverte. A gente inverte de novo. A gente
A gente é enganada pelo canto da sereia. Ou o canto de uma sereia, assim, bem pequenininha. Mas o ensino, gente, é: ame seus maridos com amor de querer bem. Ele é o primeiro. Eu fico pensando, todas as vezes que Nelson chegou em casa cansado do trabalho, eu igual uma louca, com o Mateus chorando, nananana, e Nelson chegou. E Nelson chegou. Foi no banheiro, sentou, e Nelson chegou. Nelson, esse menino! Nelson, tá faltando fralda. Eu lembro que uma vez, era 11 horas da noite, eu disse para o Nelson, acabou a fralda. Ele tinha acabado de chegar, ele dava aula, 3 períodos. Ele olhou para mim, ele só não fez porque Jesus segurou. Dentro do coração dele, ele tem certeza que ele fez. Gente, 11 horas da noite, eu falei para ele, acabou a fralda. Eu passei o dia, eu sabia. Foi falta de planejamento meu. E eu me lembro, gente, não foi um descuido. Claro, descuidos acontecem, mas não foi. Foi uma falta de planejamento bem. E aí as mais velhas precisavam ter falado para mim, Simone, pecadora, destituída. Bota uma fralda de pano. Por que eu não botei uma fralda de pano? Ele saiu. Adivinha o que aconteceu? Ele estava tão nervoso, ele bateu o carro. Virou uma confusão. Virou uma coisa. Foi só uma batidinha, graças a Deus. Mas não foi um amor de querer bem. O Mateus daquela hora foi mais importante. E as mais velhas ensinem as mais novas. Bota a fralda de pano, Simone. Se planeja. Está vendo como é importante as mais velhas ensinarem as mais novas? A prioridade não são os filhos. Gênesis vai falar, o homem é uma só carne com a... Eu gostaria que tivesse um apêndice, mas não tem. Gostaria que tivesse Mateus aqui assim, sabe? Mas não tem. Deus criou a família. Deus determina como é. Gostando a gente ou não, quem criou a família foi o Senhor. Quem planejou os papéis foi o Senhor. E Ele planejou. Mulheres, amem seus maridos com amor de querer bem. Com amor de gostinho de brigadeiro. Ou sorvete de pistache. Esse amor, gente, é um amor que... E quando a gente é fiel à palavra de Deus, a gente cultiva na velhice. Estudando isso, eu estava lembrando da irmã Isabel. Amanhã ela vai fazer aniversário. 80 anos. E aí eu tenho perguntado... Um tempo atrás, eu falei, irmã Isabel, a senhora não vai mais nas nossas reuniões. Está tudo bem? A senhora precisa que eu vá buscá-la? Não, minha querida. O João me leva. Eu só levo delas. Mas está acontecendo alguma coisa que a senhora não está vindo? Ai, prioridade é o João, né? Não é o estudo, né? Prioridade é o João. O irmão João tem que botar colírio de 1 em 1 hora. Então ela diz, eu não posso vir. Porque se eu vir, quem vai botar colírio no João? Eu acho que ela vai fazer quantos? 60 de casada? Eu não lembro quantos anos. Já fez 60. 60 anos de casada. E ela ama o irmão João com amor de querer bem. E aí, ela ama o irmão João, porque ela ama Cristo. Porque Cristo transformou o coração dela. E o amor transborda sobre os que estão perto dela. Ela foi uma mulher, deve ter sido uma mulher obediente na juventude, porque temos visto o fruto na velhice. E eu me lembrei que todas nós, sem exceção, podemos falar assim da irmã Isabel. A irmã Isabel faz bem para o irmão João todos os dias da sua vida e não mal. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva dizendo, muitas mulheres são virtuosas, mas você, Isabel, supera todas. Não é? O amor que Jesus coloca no nosso coração. Para as mulheres mais velhas, ensinar as mais novas é um amor que é prático. É o evangelho na prática. Não adianta a irmã Isabel vir aqui ser a grande pregadora se ela deixar lá o irmão João sofrendo sozinho.
sem o colírio. O amor é prático, ele é real, ele é visto na igreja pelas mulheres mais velhas. O amor é a aplicação real do Evangelho. A gente está estudando 1 João sobre o amor. Amanhã a gente vai estudar também que quem não ama não é filho de Deus. E às vezes nós dizemos que amamos. Eu amava o Nelson naquele dia da fralda. Mas eu me comportei como se não amasse. É a tolice da juventude. Eu acho que eu tinha... Não era velha, que eu tive o Mateus, não era nova, eu era velha. Então, é a tolice do meu pecado do coração mesmo. O Evangelho na prática. Mulheres mais velhas, ensinem as mais novas a amar o marido de vocês. A serem amantes do marido, aquela coisa gostosa que faz bem e não mal. E aí as mais novas precisam ter muito cuidado com quem vocês escutam. Porque a internet está cheia de mulheres pregando. E vocês precisam ver se essas mulheres, na prática, o Evangelho transformou a vida delas em casa. Cuidado com as grandes pregadoras, principalmente com as que são jovens. Porque Paulo aqui vai dizer, as mulheres mais velhas aprendem com quem? Com o pastor. O pastor ensina, então, as mais velhas, na igreja. E as mulheres aqui dessa igreja, as velhas, eu e as outras aqui, vamos ensinar quem? As mais novas. Porque as mais novas, se a irmã Isabel não estivesse aqui com a gente ia conhecer a realidade dela? Não. Mas eu nunca vi a irmã Isabel pregando. Ela já pregou algum dia na vida, irmã Isabel? As que conhecem ela? Mas ela não vinha aqui, né, pregar, né? Mas a vida dela é uma pregação. E é isso que Deus chama para as mais velhas. Amor não é um sentimento, é um mandamento do Senhor. Ela é uma atitude. Vamos lá em Mateus 22, 38. E a gente precisa lembrar disso, que amor não é um sentimento, é uma atitude. Mateus 22, 38. 37 diz assim, e Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E este é o primeiro grande mandamento. E o segundo é, semelhante a este, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E aí a gente pode se debruçar aqui e dizer assim, será que nós, mulheres mais velhas, amamos ao Senhor mesmo? Porque se eu amo ao Senhor, eu amo o meu próximo. E quem é o próximo mais próximo de uma mulher casada? É o marido. Quem é uma só carne? É o marido. A gente ama porque Cristo nos amou. E aí a gente ama. E nós temos o nosso Senhor Jesus como exemplo. O que a gente ouve fora é o amor da Sandy Júnior. Aquele turo, turo, turo aqui dentro, que faz turo, turo quando você passa. Esse amor, todo mundo conhece, da Sandy Júnior. Eu quis lembrar das mais novas, mas eu esqueci. Mas eu só lembrei da Sandy Júnior, que é da minha época. Esse amor, gente, esse amor de ficar com a palpitação, de ficar tudo... Ai, ele chegou. Tia, ele chegou. É assim. Esse amor, ele é muito gostoso, mas ele não aguenta as tempestades. Não é sobre esse amor que Deus está falando. O amor que Deus está nos falando é um amor sacrificial. A gente vive numa sociedade hedonista, e egoísta, e narcisista. Sempre é eu primeiro. Irmã Isabel, por favor, nada a ver. É só uma vez no mês. Por que a senhora não vem? Deixa o colírio dele. Ele se vira. Não é? E aí a mais velha, porque é reverente no seu modo de viver, vai falar assim para mim, prioridade é o João. Com aquela carinha dela. Prioridade é o João. Muitas vezes eu posso me aventurar em paixões. Quantas de vocês já não souberam mulheres mais velhas que deixaram tudo
para ir atrás de um grande amor. Deixou filho, deixou marido, deixou casa, deixou igreja, deixou tudo por um grande amor. Não é esse o amor que Deus nos ensina. Esse é o do Turuturo da Sandy Júnior, é Teologia Sandy Júnior 321. O amor que Deus nos ensina é o de 1 Coríntios, vamos lá. Esse é para lascar. 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, 4. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes. Não se envaidece. Não é orgulhoso. Não se conduz de forma inconveniente. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. É esse amor que nós, mulheres mais velhas, devemos ensinar às mais novas. O amor jamais acaba. E é muito parecido com o que Cristo fez por nós. Eu não sei vocês, mas eu quero divorciar de Jesus quase todo dia. De verdade. Quando eu leio aqui, eu preciso, não, o amor é paciente e bondoso. Ai, Jesus, mas Nelson, Mateus. E aí, eu me irrito com eles, não faço o que tem que fazer, deixo a Bíblia bem fechadinha, porque eu acho que se a Bíblia estiver fechada, Jesus não vai estar sabendo o que eu estou fazendo. Eu não vai ler. Eu vou pecar inconsciente. Mas Jesus, Ele morreu por mim sabendo do meu coração tão pecador e que quero me afastar dele todos os dias e que o meu amor muitas vezes é inconstante, impaciente, invejoso. E aí eu preciso, Senhor, que aquele amor que o Senhor derramou na cruz do Calvário, que jamais se acaba por mim, entre no meu coração e através disso eu transborde para o meu marido e passe pela minha família. Sim, eu sei que tem maridos muito difíceis. Eu sei que tem maridos que só Jesus. Eu sei que tem maridos que a vontade é colocar na cruz de cabeça para baixo. Eu sei disso. Eu sei disso. E o nosso coração pecador, ele ia ser o primeiro a dar a martelada. Mas o amor que Jesus colocou na cruz por nós, lá em 1 Coríntios 13, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Vamos abrir um parêntese. Eu não estou falando de violência doméstica. Eu não estou falando disso. Se você sofre violência doméstica, você vá às suas autoridades, na igreja, na polícia, onde for, e denuncie. Eu não estou falando disso. Eu estou falando da chatice. Eu estou falando das coisas que a gente acha que a gente queria que o nosso marido tivesse, e ele não tem. Entendam bem, eu não estou falando de violência doméstica. A palavra do Senhor diz, lá em 1 Pedro, que a mulher que sofre violência doméstica, ela deve denunciar o seu marido, primeiro para os líderes da sua igreja e depois para as autoridades. Me entenderam? Vamos voltar aqui, então? Não estou falando disso. Mas eu estou falando de maridos difíceis. Talvez maridos que não são crentes, não são transformados pelo Senhor. Maridos que estão na igreja, mas vivem como se não estivessem na igreja. Volta lá para Tito. Do mesmo modo quanto as mulheres idosas, elas instruam as jovens recém-casadas a amarem apenas os maridos bons. Não está assim. A amarem os seus maridos. E nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele amou, e Ele mudou o meu coração, eu consigo amar. Não consegue amar quem não foi amada por Cristo. É impossível. 1 Pedro também vai falar, se o seu marido não é crente, ganhe-o sem palavras, com o seu, esqueci como fala, comportamento.
Um coração transformado por Cristo que transborda em atitudes. E aí a gente precisa lembrar, nós não somos as cretenses. Olha só, lê aí Tito 3:3. Tito 3:3. Pois nós também no passado éramos insensatas, desobedientes, desgarradas, escravas de todo tipo de paixões e prazeres, vivíamos em maldade e inveja, sendo odiadas e odiando todo o mundo. Nós não somos mais cretenses. Nós somos servas lavadas e transformadas por Cristo. Ele mudou o nosso coração. Então agora eu amo, mesmo que eu não tenha nada em troca. Porque o amor de Cristo, se dependesse da gente dar alguma coisa em troca, hein? Dava ruim, né? Dava ruim. Foi engraçado hoje que eu falei, Nelson, eu não me acho apta para dar Tito 2, porque eu acho que eu ainda preciso caminhar muito. Aí ele olhou para mim e falou assim, Simone, você vai fazer 50 anos. Aí eu, amor, eu vou fazer 50 anos. Ele falou, Simone, você é velha. Eu, ai, amor, é verdade, eu sou velha. Eu tenho caminhado com algumas mulheres. E algumas mulheres dizem assim para mim, Si, você não sabe como é meu marido. Você fala assim, porque o seu marido é pastor. É que acham que pastor não peca, né? Pastor é anjo. Falei, vai lá em casa. Sim, eu e o Nelson temos os nossos defeitos e qualidades. Mas, graças a Deus, o Senhor me deu um marido crente. Graças a Deus por isso. Eu louvo ao Senhor todos os dias. Quando Ele faz alguma coisa para mim, eu falo, Senhor, mas muito obrigado que Ele é crente. E aí o Senhor vai falar com Ele, aí vai mudar o coração. E eu louvo a Deus pelo Nelson. Mas eu tenho amigas que não têm os maridos crentes. E eu me compadeço com elas. Ou maridos crentes que estão na igreja, mas não vivem. E aí, sabe o que a gente faz, nós mulheres? A gente vai matando o nosso marido devagarinho no nosso coração. A gente tem um monte de caixinhas no coração. E aí o Nelson fez uma coisa para mim hoje. Aí eu coloco numa caixinha, coloco lá, eu preciso continuar sentando na mesa. Então, para sobreviver, eu coloco dentro daquela caixinha, coloco no fundo do meu coração e continuo. A gente não faz assim? E continuo. Mas está lá. Aí, Nelson, pisa na bola comigo de novo. Eu abro outra caixinha, coloco lá dentro, pá, guardo lá. E continuo. E estou fazendo a comida, e estou correndo, e vou. No final, eu tenho tantas caixinhas que eu não tenho mais coração. Eu fui guardando tudo lá dentro. E aí, para sobreviver, eu matei ele no coração. Porque ou é ele, ou eu. E aí, o nosso coração está tão longe, que a gente não consegue mais amá-lo. Sabe aquele moreno alto, bonito e sensual, talvez seja a solução dos meus problemas do passado? Virou um monstro, que eu não sei o que é. E a hora que ele deita na cama, eu vou correndo lá, para dormir primeiro. Aí eu finjo, o amor está dormindo. Aí quando ele começa a roncar, ufa, graças a Deus. E, infelizmente, dentro da igreja a gente também faz isso. E vai colocando as caixinhas. Mulheres mais velhas, ensinem as mais novas que nós precisamos depositar as nossas tristezas e alegrias no Senhor. Não é em guardando caixinhas. Abre lá em Colossenses 3:12. A gente precisa ensinar as mais novas a ir para os pés do Senhor. Senhor, olha o que esse homem que tu me deste está fazendo. Olha, Senhor. Portanto, Colossenses 3:12 e 14. Portanto, como sendo eleitas de Deus, santas e amadas, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência, suportando uns aos outros, perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor vos perdoou, perdoem também os outros, perdoem também seus maridos. Infelizmente, nós
temos essa dificuldade de ir para o Senhor Jesus e deixar lá. Às vezes eu vou para Jesus, aí eu fecho a porta do quarto, deixo Jesus no quarto e trago o problema. Não, deixa lá com Jesus, e Jesus vai resolver o problema. Jesus vai resolver o problema. Deixa lá. E aí, aquelas caixinhas, a gente vai abrindo todas aos pés do Senhor, derramando as lágrimas e chorando. A palavra do Senhor diz que Ele é bom para aqueles que o procuram. Ele não manda ninguém embora. Todo mundo que se achegue ao Senhor, Ele responde. Às vezes não é como a gente quer. Eu tenho uma amiga que ela tem uma dificuldade muito grande com o marido dela. Bom, eu tenho várias amigas, vocês sabem, né? Mas ela é muito divertida, e ela é crente no Senhor Jesus. E o marido dela é terrível, gente, é terrível. E aí ela fala assim, amiga, e aí? Como é que eu faço? Mas faz muitos anos que ela ora. E a gente orando para Deus converter o coração dele, nananana. Aí a gente chegou à conclusão, só tem duas coisas, amiga. Ou Jesus converte o coração, ou leva ele. Aí ela falou, não, amiga, levar também não, né? Ele é ruim, mas ele é meu? Eu falei, amiga, então ele não é tão ruim assim, né? Aí esses dias ela falou, sim, tá tão difícil que eu estou quase pedindo para Jesus levar. Mas não tem, é chegar ao Senhor, Senhor, muda o coração, Senhor, e muda o meu coração. E sabe o que Jesus faz? Mudou o nosso coração. Ele muda o nosso coração. Porque nós somos transformadas por Jesus. E a gente perdoa, a gente anda a segunda milha e a gente ama com amor de querer bem. Mesmo ele não merecendo nada. Mas nós merecíamos alguma coisa? É porque a gente se acha que a gente merece. A gente se acha. Porque a gente faz uma mesa posta, a gente compra flores, né? E ele chega e não percebeu. Ele não percebeu que a mesa, a flor era amarela e não branca. E que não era da semana passada. E a gente fica muito ressentida. Ou sim, tem mulheres que o marido não as respeita, não as ama. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, para nós mais velhas. Nós temos um Deus que tudo vê, que é justo juiz. E que Ele nos ama. E que Ele trata cada um segundo as suas atitudes. E Ele vê o marido quando não é. Tanto é que se a gente for estudar Pedro, Pedro vai dizer que Deus não ouve as orações de um marido que trata mal a esposa. Ele não fala isso da gente. Ele não fala que não ouve a nossa oração porque a gente não ama o nosso marido. Mas ele diz isso. Então Deus nos ouve. E aí Tito continua. Vocês precisam também, volta lá para Tito 2, amar os seus filhos com o mesmo amor. Um amor que tudo sofre, que tudo espera, que tudo crê. Um amor de querer bem. Esse parece fácil, né? Esse parece fácil. Mas é o mais difícil. Sabe por quê? Porque a gente pega aquela coisa tão preciosa e coloca no lugar de Deus sempre. Vocês já ouviram a frase? Ouviram, não o que vocês falaram. Tá? Ouviram. Eu posso ficar sem meu marido, mas se Deus tocar no meu filho, eu não vou suportar. No meu marido, né, gente? Mas no meu filho eu não vou suportar. Por quê? Porque a gente inverteu as coisas. E eu entendo, meninas, eu entendo. Às vezes o nosso marido é tão difícil e a gente tem uma vontade de ser respeitada, amada, nananana, que a gente pega aquela criança tão pequenininha e coloca no lugar dele e mata ele. Deixa ele. Eu vou criar o meu filho como o príncipe encantado. E a gente distorce a palavra de Deus e a gente sofre. A Samira acabou de ganhar a Sarinha. E eu tenho certeza que a Samira já estava assim. Marquinho não é assim. Eu não sei, não falei com ela. Se você está ouvindo, eu não sei, tá? Mas eu fiz isso com o Nelson, então estou achando que você está fazendo. Não, mas se eu não tiver, o Marquinho não vai saber. Eu preciso ficar. Porque se eu não tiver, não. Meu Deus, ele pode matar, afogar na banheira. Não sei. Não é assim que a gente faz? Filhos são presentes de Deus. Essa aula aqui está demais.
filhos são presentes de Deus para a família, mas nós colocamos num pedestal e nos reverenciamos para eles. E, gente, não é uma coisa que a gente quer. O Mateus nasceu, então agora sai para lá, Nelson, agora é o Mateusão. Não. É a Eva que tem dentro de mim, que vai enfiando um negócio assim, ó, e vai me tracendo, me corroendo. Então, o Mateus, ele fica no lugar do Nelson. Só que, pasma, o Mateus vai casar. E ele vai ser um com uma outra esposa. E aí o meu já era. Eu olho para ele, barbudo. Não é mais um tanquinho Mamastemp, é uma 12 quilos. Meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Porque não fomos mulheres reverentes. Não ouvimos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos protege de nós mesmas. Nós amamos o nosso marido, nós amamos o nosso filho, mas lugares diferentes. Amores iguais, mas lugares diferentes. É um amor de querer bem também, é um amor sacrificial. Mas quem tem prioridade na minha casa é o Nelson. Sabe por quê? Eu tenho estudado muito sobre sogra, né? Ninguém sabe por quê, né? Sabe por que que nós, sogras, temos dificuldade com as noras? Porque nós amamos o nosso filho no lugar do nosso marido, ou no lugar de Deus, ou sei lá o quê. Quando o coração está no lugar correto. Lembra qual o primeiro mandamento? Amar ao Senhor teu Deus, não amar o seu filho de todo o coração, de toda a tua alma, de todo entendimento. Eu tenho uma amiga que perdeu uma filha, já faz algum tempo, e ela disse, é uma dor. Você não tem noção do que é. É uma dor, ela dilacera. Mas você sabe se Deus, todas as vezes que eu estou no meu limite da dor, eu e o meu marido se juntam, ora, e o Senhor inunda o nosso coração, e a gente continua. E aí, eu tenho que amar o meu marido com amor de querer bem, e ele tem que me amar acima de todas as coisas, né? Não de Deus, né? De tudo, e a gente continua seguindo firme. E é assim. A gente tem muita dificuldade quando fala do amor aos filhos. Nós colocamos ele em lugares que não devem. Lembra que no último estudo, eu falei sobre as mulheres de Israel, que o profeta havia falado para elas, não adorem. O que elas falaram? Nós vamos fazer. Lembra disso? Agora eu quero que vocês abram em Lamentações 4. Olha o que aconteceu com aquelas mulheres que pecaram contra o Senhor. Lamentações 4:10. Porque amaram mais a elas do que ao Senhor, porque não foram reverentes, não ouviram a voz do Senhor. Lamentações 4:10. As mãos das mulheres que antes eram compassivas, cozinhavam seus próprios filhos, e estes lhes serviram de alimento quando a filha do seu povo foi destruída. Vou ler de novo. As mãos das mulheres que antes eram compassivas, cozinharam seus próprios filhos, e lhes serviram de alimento quando a filha do seu povo foi destruída. As mulheres de Israel viveram uma situação que eu não consigo nem imaginar, porque amaram mais a elas do que a Deus. O pecado nos cega, meninas. O pecado nos cega. Hoje tem um slogan muito famoso. Não fique preocupada se você não está com seu filho o tempo todo. Apenas fique preocupada se você não tem um tempo de qualidade. Esse é o slogan. Tempo de qualidade. Você não precisa ficar com o seu filho o tempo todo. Você só precisa ter um tempo de qualidade. Se esse tempo é 5 minutos, se esse tempo é 10, se esse tempo é 5 horas, não importa. Tempo de qualidade. E, novamente, uma mentira que as mulheres mais novas têm ouvido. Abre lá em Deuteronômio 6. As mulheres mais velhas precisam se lembrar de ensinar as mais novas que filho
Nós devemos amar, e um amor de querer bem no lugar certo. Mas esse amor também é um amor sacrificial. É um amor que gasta tempo. É um amor que quer bem. É um amor de prioridade. Deuteronômio 6. Eu esqueci o versículo. É o 5? Amarás. Pode ser o 5. Deixa eu abrir aqui, Deuteronômio 6. Eu vou ler o 4 primeiro. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus. Nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão em seu coração. Você as inculcará a seus filhos e dela falará, quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar. Muitas mães não estão cozinhando seus filhos e comendo hoje, mas estão entregando seus filhos ao Deus desse século, deixando para outros a prioridade de educá-los. A palavra do Senhor diz: ame, mulheres mais velhas, o Senhor teu Deus, de toda a tua alma, de todo o teu coração e toda a tua força. Ensine as mais novas a amar também. E essas palavras você vai ensinar aos filhos só num tempo de qualidade? Não. Você vai falar quando você estiver sentado, andando, deitando, levantando. A ideia aqui é todo o momento. É todo o momento. Às vezes nós entregamos os nossos filhos, as mais novas, por causa da correria. A gente, no site da igreja hoje, tem o texto da Catarina Vambora, e ela sempre me humilha. E hoje eu falei para o Nelson assim: amor, eu não levantei às 4 da manhã para fazer comida, dá para ter um marmitex hoje? Aí ele deu risada, porque ela levantava muito cedo para fazer tudo. E eu fico pensando, ela não tinha micro-ondas, máquina de lavar, máquina de passar o meu desejo de consumo, aquele robozinho aspirador. E aí, no final do texto, entra lá para vocês verem, no final do relato dela, Lutero fala assim que, quando as pessoas escrevessem sobre a reforma protestante, ele queria muito que ela fosse lembrada. E aí, quando ela escuta isso, ela fala assim: eu não fiz nada, eu só fui uma mãe e uma esposa. Aliás, a mais feliz de todas. Porque ela gastava tempo naquilo que é eterno. E hoje, as mais novas, a gente tem babá eletrônica, aquela, como chama? O iPad, assim, né, do filminho. A gente tem escola tempo integral. A gente tem vó. A gente tem, sei lá, tantas coisas. Esportes, tanta coisa. E a gente esquece que a nossa prioridade e o nosso amor de querer bem para o nosso filho é inculcar na cabeça deles o Evangelho. E a mãe só consegue fazer isso se ela ama o Senhor seu Deus de todo o seu coração. E é um amor, gente, sacrificial mesmo. Não é um amor fácil, não. Aquele adolescente lavando louça emburrado. Não, ninguém merece. As meninas não lavam louça emburrado, né, meninas? Todas alegres, felizes e contentes, né? Isso é bom. Lavar banheiro, As mais novas, elas não sabem disso. As mais novas estão desesperadas porque elas não sabem o que fazer com uma criança que só chora. A amamentação é uma loucura. Elas não... Eu vejo a Nath, eu ligo para a Nath, você está onde? Ah, fui levando, ela só está correndo, levando um para lá, um para cá, um para cá. Eu já passei dessa fase. As mais novas estão desesperadas porque elas não sabem, elas precisam entender que o que elas fazem tem valor eterno. Tem uma pessoa uma mãezinha que me liga, ela fala: fala de novo que tem valor eterno. Fala de novo, sim, porque eu quero jogar fora tudo, eu quero jogar as crianças, eu quero jogar tudo. Fala de novo que tem valor eterno. O amor de querer bem para os nossos filhos também é ensinar, incutir a palavra do Senhor. É chegar domingo de manhã, mesmo que o menino não quer vir, porque eu também não quero vir. O abençoado do Mateus acordava às 4:30 da manhã, 5 horas, todo dia. Mas tudo bem, às 6 horas a gente levantava, está tudo certo. Mas domingo, 5 horas da manhã, e ele não dormia mais. Quando é que Mateus dormia? Quando ele entrava a porta da igreja.
Menino dormia, que era uma beleza. Mas eu tinha que ficar na igreja. Eu e Nelson estava na igreja. Aquilo, uma mãezinha falava, calma, vai passar. Uma senhora, vai passar. As mais novas precisam disso. Calma, vai passar. Tem valor eterno. O amor da mãe, mesmo que a pia está cheia de louça, você está sentada no chão, brincando, e a pia, gente, está naquela situação. E você está brincando. Porque aquilo tem valor eterno. Eu disciplino quantas vezes for necessária meu filho, porque aquilo tem valor eterno. As mais novas não sabem disso. As mais novas querem, deixa quieto, vai passar. Vai passar. Hoje a gente tem a pedagogia positiva, né? Deixa quieto, vai passar. Se você quiser tomar banho, você toma. Mas eu acho que vai ser bom para você tomar. Você vai ficar limpinho, mas é no seu tempo, tá, Bi? Seu tempo. Seu tempo. Isso aí é do inferno. Sabe por quê? Porque ele nunca vai aprender a obedecer ao Senhor. Porque ele vai dizer para Deus, no meu tempo. Nós disciplinamos o nosso filho, porque nós estamos ensinando desde pequenininho ordem, obediência, ouvir e executar. Porque Deus deu essa tarefa para nós. E a gente fala, no seu tempo. As mais novas precisam ouvir isso das mais velhas. E hoje, gente, se falar de disciplina, estamos muito frito. De novo, abre parênteses. Disciplina no Senhor, feita com amor, com calma. Espancamento é outra coisa e deve ser denunciado. Não estou dizendo disso. Estou dizendo a disciplina no Senhor. Que todo mundo sabe aqui como fazer. As mais novas precisam saber que o ministério delas, primeiro, são os filhos. Eu fico lembrando sempre, para muitas mais novas, que a salvação não depende de nós mães. A salvação é única e exclusiva de Deus. É Deus que efetua em nós, tanto querer como efetuar, é Deus que nos salva. Fomos salvos pela graça do Senhor. Mas é nossa responsabilidade, enquanto mães, inculcar a palavra do Senhor. Pregar a palavra. Eu estava conversando com uma mãe, e aí falando, olha, já está na hora de ler a Bíblia inteira para ela. Já está na hora, porque como que a gente é salvo? Ouvindo a palavra de Deus. Então leia, não esquece as historinhas bíblicas, aquelas curtinhas que todo mundo sabe. Lê a palavra, porque é a palavra. E eu sempre digo, se o seu filho cresceu e deliberadamente disse, eu não quero mais Jesus, chore, se humilhe diante do Senhor. Mas chore muito, porque ele não tem Cristo. E ele está arrumando para o inferno. E chore até que o Senhor Jesus ouça a sua oração, se for da vontade dele. Mas não chore de remorso. Porque você fez o que Deus mandou você fazer. A sua prioridade, o seu amor de querer bem, foi para o seu filho. Não chore de remorso, porque você não fez aquilo que Deus mandou. Então hoje ele está dizendo, eu não quero Deus, porque eu não vi Deus em você. Deve ser muito doloroso, muito triste. De novo, a salvação é inteira e exclusiva de Deus. Mas nós temos uma responsabilidade. Um amor de querer bem, de prioridade para os nossos filhos. Filhos são presentes brutos que Deus nos dá para a gente lapidar o coração deles. O islamismo sabe muito dessa verdade. Você viu quantas crianças tem o islamismo? Tem uma só? Não, eles vão assim, né? Multiplicando. E eu estava lendo uma reportagem, e o slogan deles é isso, nós precisamos levar Maomé para muitos e muitas outras pessoas. E através de como? Das crianças. Porque a gente vai incutir nas crianças que só Maomé é Deus, eles vão crescer, virar homens, formar famílias e terem mais. Errados eles estão, porque Maomé não é Deus, porque o islamismo não é uma religião. Mas parece que eles entenderam o valor da criação, de inculcar a palavra de Deus na vida deles. Lembra da mãe de Timóteo?
Paulo, quando vai falar para Timóteo, fala assim, lembra do que você aprendeu quando? Quando era criança. Você acha que a mãe do Timóteo sabia que Timóteo ia ser Timóteo? Não. Mas ela estava sendo uma mulher, porque tem a avó, né? É a avó do Timóteo, uma mulher mais velha, aprendendo com uma mais nova e ensinando uma criança. São as gerações, fazendo o que é certo, a palavra do Senhor. A gente não sabe, gente, aonde Deus vai levar os nossos filhos. Nossos filhos são flechas na mão do Senhor. E a gente não sabe, mas somos instrumentos. E a maternidade, as mais novas precisam saber que não é um tiro curto. Não é só 100 metros a corrida. Não é só 100 metros. É uma corrida de longa distância. Na verdade, as mais velhas vão lembrar que a gente ora pelos filhos a vida toda. É longa distância. Então, se prepare para longa distância, não para um tiro curto. E elas precisam saber porque elas são bombardeadas e pressionadas o tempo todo. Eu tenho certeza que a Samira já está assim, quando acaba, amiga, o resguardo, para você poder voltar, para a gente poder fazer as coisas, não sei o quê. Porque elas são bombardeadas, as mais novas são bombardeadas o tempo todo. É claro, gente, que eu entendo todas as circunstâncias, e a gente vai trabalhar sobre trabalho, sobre o trabalho da mulher mais para frente, tá? Mas o ensino bíblico é, mulheres, o seu primeiro ministério, em casa, com seu filho. É a primeira coisa. Não tenham para onde escapar. A Pri, ela tem ensinado aqui algumas vezes, né? E eu fico pensando, Nelson me chamou a atenção para isso, né? Para a importância do ensino. A Laila sentada. Porque a Pri ensina aqui, você está junto com a Laila em casa? A Laila não com a Pri em casa? Não. Eu não sei se a Pri está vivendo, não está vivendo. Mas a Laila está sentada aqui. Ó. E a Laila está em casa com a Priscila. E a Priscila está ensinando muito mais a Laila com o seu comportamento do que aqui, quando ela sobe no púlpito. Então, olha a importância do ensino das mulheres na igreja. A gente não sabe o que Deus espera para a Laila. Mas é esse amor. A Pri está ensinando para a Laila um amor sacrificial, um amor de querer bem, que ela é prioridade. Na prática, a gente precisa ver as mulheres mais velhas da igreja ensinando Tito 2. Não só de palavras, mas de ações. E que essa seja uma verdade. As mães novas, elas precisam lembrar, olha para o céu. Vale a pena. Lembra minha amiga que liga para mim e fala assim, fala de novo, para a eternidade. As mais novas precisam lembrar disso, porque elas são bombardeadas. E pasmem, pelas mulheres da igreja. Pelas mulheres da igreja. Mulheres que deveriam ser reverentes, sadias na fé. Isso é muito difícil. A maternidade, ela é desgastante, é sofrer no paraíso. Mas a gente ama, a gente passa a noite toda acordada, mas quando aquele negocinho faz uma risadinha, a gente filma agora e manda no grupo da família. Porque Deus deu esses presentes para nós. E mesmo que você não é mãe, eu sempre falo que às vezes os filhos são tão difíceis, porque tem mulheres que falam, dai-me filhos como Raquel, dai-me filhos, senão eu morrerei. Ou tem mulheres que falam, obrigado porque me deu meu filho, que ele é meu Deus. Então a maternidade, ela é muito difícil. Ela é Deus triturando o nosso coração. Teca teve 2, né, Teca? Eu imagino que são 2 diferentes, né? E Deus vai mostrando pecados diferentes no seu coração, né? De um e de outro. Porque a maternidade é isso. Mas vale a pena. Sabe por quê? Um dia, a Teca vai chegar lá no céu. E vai demorar um pouquinho, porque mãe quer morrer primeiro, né? Depois os filhos, né? Mas quando o nosso rei voltar, e estarmos todas reunidas diante do Senhor, Teca vai olhar para o lado. Rafa, você veio. Isa, você veio. Foi graça. Valeu a pena. Vale a pena. Porque nós estaremos juntos, glorificando ao nosso Rei. A maternidade tem cabelo branco, ruga. A gente vai ficando velha.
A gente vai esquecendo as coisas, mas vale a pena, porque Jesus nos deu de presente isso. E não só a maternidade da barriga, mas a do coração. Eu não tenho filhas, mas eu comprei várias aqui. E compro mesmo. E tenho os filhos das minhas amigas. E Deus faz-nos família. Ou eu ficava chorando, por muito tempo eu fiquei chorando porque Deus não me deu filha. Aí uma senhora falou, como você é boba, Simone. Tanto de menina na igreja órfã de mãe, crente no Senhor Jesus. Cata elas para você. Menina, eu catei com força. Catei com força. Deus nos dá a bênção de viver em família. Tito 2 tem me destruído. Porque eu tenho me sentido bem incapaz mesmo. Eu já sou uma mulher mais velha, mas ainda falta muito de Tito 2 em mim. Mas é isso que a gente precisa estar todos os dias, de joelhos. Senhor, eu ainda não estou prontinha, estou em obras. Me faz mais parecida com o Senhor. E eu fico muito feliz de ver as meninas aqui, e por isso que eu pedi para as meninas sentarem com as mães, porque parece que está tudo, não estão entendendo nada, mas estão. As adolescentes, é uma pena que as mais jovens, uma pena não, as mais jovens também aqui, mas eu queria mais jovens. Mas quando eu olho para as adolescentes, eu fico muito feliz de ver vocês aqui. Sabe por quê? Eu comecei tarde, Tito 2. Estando na igreja, eu comecei tarde a aprender Tito 2. Vocês estão aqui já no caminho certo. Por isso que Tito 2 é para vocês. Eu não sei se vocês vão casar. Eu não sei se vocês vão ficar solteira. Porque vocês têm aprendido que o propósito da vida não é o casamento. O propósito da vida de uma mulher é glorificar a Deus. Solteira, casada, independente de onde Deus vai nos colocar. Mas Deus tem dado a oportunidade de vocês estarem aqui. E daqui a pouco, a tia Si não vai mais estar aqui falando. Tia Pri, tia Teca, aqui, ó, já mudou daqui 20 anos. Já mudou tudo aqui de novo. E sabe quem vai estar falando sobre Tito 2? Vocês. Então, Tito 2 é para as meninas pequenas, é para as adolescentes, é para as jovens, é para as novinhas casadas, é para as mais velhas, porque ainda dá tempo, não morremos. E o Evangelho é um convite todos os dias. Vinde a mim, e eu transformo o coração de vocês. Vinde a mim, e eu faço de vocês mulheres reverentes. Vinde a mim, e eu faço de vocês jovens que glorificam o Senhor, aonde vocês estão. Nosso coração é super pecador. Nosso coração está sempre indo por... Igual o Nelson fala do meu carro, que é sempre para a esquerda. Era terrível aquele carro. Mas a gente precisa lembrar que se nós estamos aqui, é porque Deus tem nos chamado. Vinde a mim. Vocês não são mais cretenses. Vocês são servas de um Deus vivo, que transforma o coração. Deus é aquele que muda as coisas. Deus é aquele que faz que o homem solitário vive em família. Deus é aquele que faz com que a mulher rixosa seja uma mulher bem-aventurada. Deus faz com que a mulher amarga seja uma mulher feliz. Deus, Ele nos convida o tempo todo a encontrar nele satisfação. Porque encontrando nele satisfação, a gente ama com amor de querer bem. O marido, o filho as filhas das amigas. E esse amor de querer bem também é para as filhas das amigas. Porque somos família. E a gente volta lá para Tito para terminar. A palavra do Senhor, ela nos exorta a ensinar na igreja, a amarmos aquilo que Deus ama, que é a família. A mulher casada a priorizar o seu marido. A mulher casada a investir na vida do seu filho. Mas a gente continua. Lembra que eu falei para vocês decorarem 2:11?
Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se deu por nós a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. E a gente já viu que a prática de boas obras é Tito 2. Nós estávamos mortas nos nossos delitos e pecados. Andávamos em trevas. Éramos, por natureza, filhas da ira, inimigas de Deus. E Deus, pelo seu sangue, na cruz do Calvário, derramou e nos chamou e nos fez filhas. E agora que somos filhas, nós vivemos na prática das boas obras. Nós amamos porque Ele nos amou. Se você ainda não conheceu a Cristo, não teve o coração transformado, é momento de orar: Senhor, transforma o meu coração, me faz amar, porque eu só vou amar se o Senhor me amar primeiro. Eu só vou ser feliz se eu encontrar no Senhor a alegria. Porque não importa se eu sou solteira, viúva, casada, não importa. Porque minha alegria não está nas coisas aqui, está no Senhor. Vamos orar?